E aconteceu no dia seguinte do quê? Do sogro dele comer pão com ele, que o tirado ficou para fazer julgamento e execução ao povo. E o povo ficou em pé perto do tirado, desde o amanhecer até o anoitecer. E aqui eu comento, né, que amanhecer e anoitecer é um termo muito específico, porque é quando o sol está entrando e quando o sol está saindo do horizonte. Porque desde a manhã até a tarde é complicado, porque desde as 11 da manhã, desde as 6 da manhã, né? E nos lugares onde o sol nasce ou o sol se põe mais cedo ou mais tarde. Então o foco é no sol sair do horizonte e no sol entrar do horizonte. E isso tem ligações simbólicas que nós vamos ver ao decorrer do bom livro, das quais algumas eu já comentei em alguns episódios anteriores. O sogro do tirado viu tudo o que ele fazia ao povo e disse: O que é este assunto que você está fazendo ao povo? Por que você fica à parte e todo o povo fica em pé perto de você desde o amanhecer até o anoitecer? O tirado disse ao sogro dele: Porque o povo vem a mim para buscar o Salvador. Quando eles têm um assunto, ele vem a mim, e eu faço julgamento e execução entre um homem e o amigo dele, e faço conhecer as regras do Salvador e as instruções dele. Aqui no episódio anterior eu comentei que nas tradicionais aqui vai estar lei. E os hebreus, quem fala hebreu, chama isso aqui de lei também. Ao meu ver, essa é uma palavra que no vocabulário deles passou por uma leve alteração ao decorrer dos milênios, porque o hebraico é um idioma muito antigo. E nossos idiomas, eles passam por essas coisas. E o hebraico, inclusive, por pouco ele não morreu, porque ele ficou reduzido a uma quantidade bastante pequena de pessoas que falam ele. E depois, agora, de 100 anos para cá, teve um aumento. Eu, pela forma que essa palavra e as palavras que são baseadas nela são usados, é mais provavelmente instruir e instrução do que lei. Até porque ela é usada como verbo. Então, como que você vai usar lei como verbo? E, assim, eu já citei em alguns episódios anteriores, então eu não vou muito a fundo nesse aqui sobre isso. E esse julgamento e execução, nas traduções tradicionais, está apenas o julgamento. Mas tem outra palavra que é para apenas julgamento. Essa é uma atitude que é julgamento e também execução. O sogro do tirado disse a ele: Não é bom o assunto que você faz. Com certeza você vai se esgotar. Esse com certeza é simplesmente o esgotar repetido. Só que, por que eu coloco com certeza? Porque no hebraico dá-se a entender que é no sentido de intensidade, por isso que a palavra é repetida. Então, colocar aqui se esgotando, você vai se esgotar, fica estranho. Eu ainda não pensei de uma forma muito boa de repetir esses verbos para demonstrar intensidade, sem ficar estranho. Então, até lá, eu vou usar com certeza. Tanto você quanto este povo que está com você, porque o assunto é pesado demais para você. Você não consegue fazer ele à parte. Ouça agora a minha voz. Eu vou aconselhar você, e que o Salvador esteja com você. Esteja você frente ao Salvador pelo povo. Tá, aqui é a função de sacerdote no Antigo Testamento, a função do purificador. O purificador, ele age em prol ao povo diante do salvação e faça os assuntos chegarem ao Salvador. É essa a função dos de sacerdotes diante do olho do Salvador, diante do olho do salvação. E o oposto, né, os assuntos do salvação ao povo é a função dos profetas, que são os que eu chamo de borbulhadores. Você vai esclarecer a eles as regras e as instruções, e vai fazer eles conhecerem o caminho em que vão andar e o feito que vão fazer. Isso aqui é o que eu faço aqui para vocês, tá? Eu esclareço
as regras que ele tem e essas instruções. E tento, pelo menos, fazer vocês conhecerem o caminho, andar e como fazer isso tudo. É sempre que eu falo, né? Aquele sentimento de oração, de buscar, que você vai desenvolvendo confiança no salvação conforme você vai colocando as coisas da sua vida em oração e confiando a Ele certas coisas. E tem uma diferença entre deixar as coisas a Deus dará e orar e pedir e confiar e buscar Ele. Isso é algo que nós vemos ao decorrer do livro. Existe uma diferença entre fazer oração e tirar a mão daquilo que você fez oração e simplesmente não fazer absolutamente nada. Tá? E assim, é importante que quando você faz oração diante de uma situação, você tire as mãos dela. Porque se enquanto a sua mão estiver na situação, se algo acontecer, vai vir para o seu coração que foi você que fez e não ele que fez. Então, quando você coloca algo em oração, tira a mão à medida do possível. Ah, o que que seria a medida do possível? Isso aí você também coloca em oração, né? Pergunta para ele de que forma o senhor quer, ou o dono quer, né? Porque eu chamo de dono, mas de que forma que o dono quer que eu tire a minha mão disso, para que eu saiba que foi a sua mão que fez e não eu. Lembrando que mão também é a minha tradução para a palavra Cristo. Então, quando que foi a sua mão, que foi o seu Cristo que fez e não a minha, para que eu possa confiar em ti. É, esse é mais ou menos o andar, o caminho que é para andar. E quando, por exemplo, quando perguntam ao Cristo, ao mão, e o que que o Salvador quer que nós fazemos? O Cristo vira e fala, ele quer que você confie naquele que ele enviou. Nas traduções tradicionais está, ele quer que você crê, ou ele quer que você acredite naquele que enviou. Mas isso deixa a coisa toda muito vaga. O que que é crer, o que que é acreditar? E é o que eu falo. Essas palavras, elas não pertencem na Bíblia. A palavra crer, a palavra acreditar e a palavra fé, elas são tudo uma coisa só. É confiar. Você tem que confiar naquele que ele enviou. Ah, como que eu sei que fulano ou ciclano foi de fato enviado pelo Salvador? Você faz oração. E ele vai te mostrar através de um feito impossível, que é o que eu chamo de milagre, né, maravilha, se aquela pessoa de fato é enviada por ele ou se é charlatão, porque tem muitos. Mas você veja em todo o povo homens de força, que temem o Salvador. Aqui, ó, homens de confiança. Isso aqui é a palavra fé. Inclusive, essa palavra aqui é amém, se eu não me engano. A origem da palavra amém é a palavra confiança, confiar do hebraico. Então, quando alguém pergunta, pô, mas por que que falamos amém? É como se fosse confio. É como se no fim de algo você falasse verdade, fato, confio. Eu acho que é melhor, eu acho que a tradução mais próxima que eu tenho hoje do significado de amém é simplesmente confio. E isso é uma coisa que eu revi hoje novamente também. Que ó, todo povo, homens de confiança. É. Então, essa aqui é a mesma, é a origem da palavra acreditar, crer e fé, que cada lugar é usado de uma forma e que ninguém de fato sabe o que é, mas nós sabemos o que é, porque é a palavra confiança, né? Então aqui, que temem o Salvador, homens de confiança. E tem muitos lugares que vai ter homens de fé, mas você não sabe, é difícil você saber se uma pessoa é de fé ou não, porque tem muito sentido. Só que tem muito fingido. Só que o tirado, que é o Moisés, ele tem um certo diante da intimidade que ele tem com salvação, com o Salvador, ele tem um sexto sentido de o que são homens de confiança. E quando você começa a confiar em Deus e você entra nessa jornada, você simplesmente adquire esse sexto sentido das pessoas que são pessoas de fato de confiança, de fé. E esse confiança, ele se liga a outros contextos também.
Porque é assim que confiança é desenvolvida, através da intimidade que você vai tendo e da boa experiência que você vai tendo diante de homens. Então aqui há homens de confiança, como que ele sabe? No caso de Moisés, nessa situação, são pessoas de confiança dele e que, nesse sentido, do Moisés, que também confiam no Salvador, pessoas mais próximas a ele. E assim, não é um sexto sentido no sentido de esotérico, assim, são coisas que vocês mesmo no dia a dia, nós sentimos, pô, essa pessoa é uma pessoa de confiança, aquela não é. A partir do momento que você coloca fé aqui, nós tiramos desse escopo que nós temos da convivência do dia a dia, de pessoas e situações que nós temos que lidar com confiança e jogamos para um lugar esotérico, para um lugar místico. E de fato não é isso. As coisas, as situações do dia a dia, elas são colocadas diante de nós e elas são ligadas direto ao texto dessa forma. Como que eu posso melhor explicar isso? O que está escrito é exemplo de é como se tudo fosse organizado na sua vida para que compreenda-se o que é a salvação. Eu não sei explicar. Eu espero que deu para entender o que eu quis dizer com confiança, porque eu penso que faltei com clareza agora. Mas eu já expliquei essa palavra com mais clareza em outros episódios. Aqui, ó, homens de confiança que odeiam o lucro desonesto. Então, ó, odeiam o lucro uma pessoa que odeia o lucro desonesto é uma pessoa de confiança. Mas por outro lado da moeda também, se você é uma pessoa que gosta de lucro desonesto, a pessoa que também gosta de lucro desonesto é uma pessoa de confiança para você. Então, você entra nesse escopo também, tá? Tá, é uma pessoa de confiança dele que seria uma pessoa que odeia lucro desonesto, porque é uma pessoa de confiança do tirado, que é alguém que está próximo à salvação. Então, é como se o coração ele acolhesse pessoas que são como você. Não sei explicar isso direito. Mais adiante eu acho que eu vou conseguir explicar melhor. E coloque estes sobre eles como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Então, esses homens de confiança, homens de força, tementes ao Salvador, serão feitos líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Eles vão fazer julgamento e execução ao povo em todo momento. E vai acontecer que todo assunto grande eles vão trazer a você, mas todo assunto pequeno eles vão fazer julgamento e execução. Assim, torne leve de sobre você, e eles vão carregar com você. Se você fizer este assunto e o Salvador apontar você, então você vai conseguir ficar em pé. E também todo este povo vai chegar ao lugar dele em completude. Aqui nós temos também um duplo sentido. O lugar do povo em completude, completude é o lugar do coração. E ao mesmo tempo que eles vão chegar ao lugar dele em completude, que é o coração, eles vão chegar também na terra prometida desta forma. Spoiler aqui, eles não entram na terra prometida. Só o salvação é salvação, que é Josué, e o Caleb, que a tradução é cachorro, o nome dele, de Caleb. Então, o e aqui, ó. Ah, mas por que que ele não pode? Ah, por que que o tirado Deus, por que que o Salvador simplesmente não daria ao tirado disposição de ser apenas ele que faz julgamento e execução ao povo? Por quê? Porque os líderes de 1000, os líderes de 100, os líderes de 50 e líderes de 10 têm que dar o testemunho também, né? O serviço é atribuído a outra pessoa não apenas para o salvação ser feita a vontade dele, mas ser feita a vontade dele através de homens. Porque daí passa-se o testemunho adiante. E demonstra-se que, de fato, salvação está em mais de uma pessoa que além de tirado, que são pessoas tementes à salvação. Se não fica naquele elemento de que, poxa, só o tirado tem salvação com ele. Não. É de acordo com o prestígio, né? É de acordo com a confiança que o tirado tem nesses homens e que salvação tem nesses homens e que esses homens têm de confiança no salvação.
O tirado ouviu a voz do sogro dele e fez tudo o que ele disse. O tirado selecionou homens de força de todo o persistiu com o grande pastor, e pôs eles como cabeças sobre o povo, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Eles faziam julgamento e execução ao povo em todo momento. O assunto com dureza eles faziam chegar ao tirado, e todo assunto pequeno eles faziam julgamento e execução. Então o tirado enviou o sogro dele, e ele foi para a terra dele. Então, assim, até mesmo, e isso é interessante até mesmo para eu refletir aqui, que às vezes eu fico cansado, às vezes o conteúdo me cansa e eu penso, poxa, eu poderia ter mais disposição, mas o cansaço, muitas vezes, ele leva você a refletir e fazer outras coisas. Porque se eu tivesse disposição absoluta sobre tudo isso, tem muitas coisas que eu não faria no dia a dia que eu acabaria testemunhando a outras pessoas. Por exemplo, quando eu acabo esse conteúdo, eu saio, às vezes, para dar uma volta, e aí eu trombo alguém que me pergunta do conteúdo, e uma conversa leva a coisa a outra, e pá. Então, eu já notei que ele se aproveita do cansaço, de permitir o cansaço, para que eu dê esse testemunho, não apenas pelo YouTube, mas aqui pela cidade, e fale com as pessoas. E tem cada coincidência que acontece comigo aqui na cidade onde eu moro, por questão desse trabalho, que é muito legal. Então, tem muita coisa que eu já vi. Olha, por exemplo, teve uma vez, é uma amiga que faz anos já que a gente não conversa, mas o nome dela é Ana. E ela no começo dessa minha jornada, um dia eu estava em primeiro Samuel, né, e ela não é uma pessoa, não sei hoje, mas na época ela não é uma pessoa que lia de uma forma regrada a Bíblia. E um dia eu estava copiando primeiro Samuel 1, e ela entrou. E ela entrou, assim, na padaria, num horário que eu geralmente não estava na padaria. Ela entrou assim, me deu de frente comigo e falou assim: "Johnny, posso sentar conversar com você um pouquinho?" Eu falei assim: "Ah, pode, senta aí, Ana". Ela começou a falar, né: "Ah, e porque minha vida e pá". Aí ela começou a falar, eu falei assim: "Ó, assim, é fazer oração, eu não sei, né". E eu acho que o o verdadeiro escravo do salvação, né, que muitos chamam de servo, e que eu falo que a palavra mais correta é de fato escravo, apesar da conotação negativa que tem essa palavra, apesar do a função daquele que busca o salvação de coração é encaminhar outras pessoas à salvação. Não é dar o conselho para que a pessoa resolver o problema dela, porque o problema das pessoas é que elas não buscam a salvação. Então, a partir do momento que você encaminha elas para a oração, esse é aquilo. Porque senão elas continuam resolvendo a vida sem envolver o salvação. E isso não é resolver, isso é atrasar. Porque as coisas elas só são resolvidas de uma forma completa quando é pela mão do salvação. Lembrando que eu também traduzo mão como Cristo. As coisas só são resolvidas através do Cristo, do salvação, Jesus Cristo. Então, diante daquela intimidade, e você ensina para ela, quando você reforça essa atitude de oração, você ensina para ela que ele que vai conseguir resolver. Então, você acaba ajudando a pessoa, ela a ter intimidade diante do salvação. Você torna ela autossuficiente, que é o que eu acho que muitos líderes de religiosos não querem fazer, porque eles querem que a pessoa busque eles, para depois eles, de alguma forma, terem algo, né, da pessoa. E muitos líderes não buscam que a pessoa tenha, ela, a autonomia diante do salvação. Ao meu ver, por motivos ruins. Alguns, outros eu talvez simplesmente não sabem disso. Tem a melhor das intenções, mas não, isso não passou pela cabeça deles. Que correto é você ajudar a pessoa a ter intimidade com salvação, naquele momento de oração, de busca, né.
Então o que acontece? Voltando à minha história, ela sentou lá e ela falou assim: "Ah, Johnny, eu falei assim: "Ana, eu não sei, busca salvação, né". Eu dei o exemplo para ela: "Ah, eu tô aqui em primeiro", eu dei exemplo: "Ah, eu tô aqui em primeiro Samuel, né, e justamente você chegou aqui, Ana, e é uma mulher que buscou salvação, e seu nome é Ana, né, e é interessante que só que eu estava lendo em inglês tá Hannah". Aí ela falou assim: "Eu sei, é Ana, não é? É meu nome". E Ana significa Ana, de forma que estava, se eu não me engano, naquele lugar, estava como ele responde, né. Então eu falei assim: "Ó, olha só que coincidência, eu nem tinha me tocado", eu falei pra "Olha, eu nem tinha me tocado que o seu nome é o nome que está aqui na versão em português", porque eu estava lendo a versão em inglês. Falei pra ela: "Eu nem me toquei que era o seu nome que estava aqui. Então você entrou aqui por acaso, você sentou aqui, você pediu alguma coisa pra mim, você trouxe isso à tona, sendo que você é uma pessoa que lê com atenção, né, assim, tem uma vida buscando a palavra. Você falou assim, você mesmo lembrou que é o nome Ana naquele lugar, e você me falou. E Ana significa, ali, se eu não me engano, estava como ele responde, né. Então eu falei assim: "Poxa, seu nome é Ana, aqui tá ele responde. Eu tô falando pra você orar, e o significado do seu nome é ele responde". O encontro foi por acaso, tudo foi por acaso. O fato dela resgatar um versículo da Bíblia, sendo que ela não é uma pessoa que costumava ler a Bíblia, por acaso. E eu falo, quando muita coisa acontece por acaso, não é por acaso, é porque ele fez aquele momento, ele preparou aquele momento para que as pessoas envolvidas ali saibam que ele está sob controle e que ele quer que você busque ele. Porque assim, eu não tinha como marcar todas essas coisas acontecerem. E não foi só ali. Teve muitos lugares, muitas vezes nessa minha busca que já aconteceu coincidências, assim, que eu chamo de absurdas. Eu falei assim: "Não, isso aqui é um feito impossível". E esse isso é uma é um dos pequenos caprichos, assim, que aconteceu, né. E o que acontece? Quando essas coisas vão acontecendo e você vai buscando ele dessa forma, e essas coincidências absurdas começam a acontecer, você vai tendo mais confiança nele, porque você vê que ele não apenas está atento, mas ele está agindo de uma forma muito caprichosa. Então, quando você começa a ter esse momento do qual ele investe a atenção e o capricho dele na sua vida, o seu coração começa de uma forma natural se entregar a ele. E aquilo vira confiança que você tem diante dele. Então, às vezes, as coisas. Ah, esse assunto é muito pequeno para ele. Ele tem poder da atenção absoluta. Ele consegue dar atenção para todos o tempo todo e ser caprichoso com todo mundo de uma forma, assim, incompreensível, que de fato não dá para entender. E não existe uma atenção igual a dele. E o que acontece? Quando você começa também a ver o escopo da atenção e do poder dele, aquilo vai virando confiança para você e você vai tomando uma postura muito mais de humildade, porque você vê que o seu controle sobre a sua vida é de fato perto do controle que ele tem sobre tudo, é insignificante. Então, conforme você vai desenvolvendo confiança, você vai desenvolvendo humildade ao mesmo tempo, porque você começa a ver o quanto de fato do mundo está fora do seu poder. E você não apenas saca isso de uma forma mental, mas de dentro do seu coração. Então você começa a tratar todos os assuntos da sua vida e as pessoas com uma humildade sincera, porque você entendeu que é melhor abaixar a cabeça, porque ele é top, né? E tem várias histórias que eu posso contar sobre essas coisas pequenas, com esses pequenos caprichos, assim, né. Então que tem tudo a ver com dar testemunho a ele. Não são coisas assim do: "Ah, eu eu vi o versículo tal e o horário batia tal", não, beleza. Mas são coisas que você vê: "Meu", né.
Enfim,